Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula de hoje, Programação Web 2, e hoje nós temos aqui alguns temas que a gente vai tratar, e eu já vou iniciar aqui compartilhando a minha tela. Tela compartilhada. Os tópicos da aula de hoje são os seguintes: a gente vai falar sobre o Spring Data, a parte de configuração dentro do projeto. Vamos falar sobre o JPA Repository. Vamos também falar da relação repository versus DAO, que é uma outra alternativa que a gente tem de solução, dar uma passada rápida sobre esses conceitos. E, finalmente, a gente já vai entrar no projeto na parte de montagem dos nossos combos e dos Radeon Buttons relacionados ao nosso cadastro de produtos, tá? Então, a gente tem esses 4 temas aí que a gente vai abordar. E eu quero lembrar vocês que falta pouco para a gente poder já entrar na parte do cadastro, é onde a gente vai começar a trabalhar em paralelo com os projetos paralelos, que nós vamos desenvolver aqui na nossa sala. Tá bom? Bom, eu quero mostrar para vocês também que estou com o nosso projeto já aberto aqui, que é exatamente o projeto dessa última aula, em que os combos já estão em ação. Tá? Estou aqui com o Eclipse aberto, inclusive, olha, eu já iniciei aqui o projeto e já estou aqui com o nosso projeto já aberto, já está aqui no ar, né? Ó, chamei aqui, projeto, vamos. Bom, eu já fiz uma requisição inicial aqui, que é o nosso domínio, localhost, 2.8060, o nosso projeto estoque, e a rota inicial, produtos/novo. Então, já fiz uma requisição, ele já trouxe aqui para a gente o nosso formulário de cadastro. Tá? Já com as opções aqui, ó, de estilo funcionando, né? Aqui os nossos estilos, os sabores também já funcionando. A gente vai mostrar tudo isso para vocês na aula de hoje. Então, vamos lá. Voltamos aqui, tudo ok? Vamos começar já com esse primeiro material aqui, onde a gente vai mostrar a configuração do Spring Data JPA. Vamos começar já executando aqui essa apresentação. Tudo certinho? Ok, Wilson? Então, vamos lá. Aqui, eu já comentei, inclusive, na nossa primeira aula do período, a gente entrou já, uma vez que a gente já está considerando esse projeto já iniciado no período anterior, eu já havia comentado sobre essa parte do projeto, sobre a configuração do Spring Data JPA. Então, agora a gente vai efetivamente entrar dentro do projeto e a gente vai repassar tudo isso de uma forma muito rápida, tá? Os materiais estarão disponíveis para vocês e qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Então, anotem todos os pontos aí, todas as dúvidas que a gente tiver, para a gente não esticar o vídeo, aí no final a gente para a gravação e a gente faz aquele bate-papo, tira dúvidas, depois desse momento do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Configurando o Spring Data JPA. Eu já falei na aula passada sobre esse projeto, que faz parte do ecossistema Spring. É um dos módulos do ecossistema Spring, que é o Spring Data JPA, que é a parte de tratamento de dados. Vamos lá. Então, antes de iniciarmos as configurações do Spring Data JPA, vamos criar a tabela produto no nosso banco de dados. Bom, na última aula eu falei sobre o Flyway, e eu disse para vocês que nós vamos ser muito pragmáticos aqui, seremos bem práticos, e a gente não vai utilizar no nosso desenvolvimento aqui o Flyway. Eu só vou mostrar a título de informação. Eventualmente, se vocês forem trabalhar ou desenvolver algum projeto real, né, aí seria interessante usar o Flyway para efeito de documentação, tá? Bom, e aqui... Ah, tá bom. Muito obrigado. Ok. Desbloqueado. Bom, então, aqui eu implementei, usando o Flyway,
um atributo chamado quantidade de estoque lá na nossa tabela de produto. Então, só para dar uma repassada rápida, olha só, eu criei aqui uma outra migration para poder fazer isso. Isso na parte do Flyway, tá? Vou só dar uma passada rápida aqui para vocês. Então, o que que eu fiz? Utilizando uma instrução SQL do tipo DDL, né, que é o Data Definition Language, que isso é uma coisa que vocês vão estudar bastante lá na parte de banco de dados. Aqui a gente criou um atributo, a gente criou um campo, na verdade, chamado quantidade de estoque na nossa tabela de estoque. Esse campo do tipo inteiro, tá? Eu fiz um alter table produto e adicionei esse campo. Com isso, esse campo passou agora a existir, ó, executando aqui no Flyway. Esse campo quantidade de estoque faz parte agora da nossa tabela de produto. Então, a tabela de produto tem código, tem os seguintes campos: código, SKU, nome, descrição, valor, teor alcoólico, comissão, sabor, origem, código do estilo e quantidade de estoque. Agora, quantidade de estoque. Lembrando de que esses campos aqui, ó, o código de estilo, opa, deixa eu voltar aqui, olha, esse código de estilo faz referência à nossa tabela de estilo, que está aqui em cima, tá? O campo origem e sabor são valores enumerados, que a gente tem também são aqueles campos que eles têm um domínio, né? Então eu tenho determinados sabores para o meu produto. Eu não preciso criar uma tabela, eu posso criar um campo enumerado com os sabores que vão ter o meu produto. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, né, lá no projeto para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Esse estilo aqui, eu tenho uma tabela mesmo de estilo, ó. Estilo, ó. Então, esses itens aqui já estão cadastrados na nossa tabela de estilo. Agora, os sabores são enumerados. Então, eu não tenho uma tabela de sabores, mas eu tenho um enumerado com o meu domínio de sabores. No meu sistema, eu tenho esses 4 sabores. Se eu quiser acrescentar mais um, eu tenho que criar esse campo lá, esse atributo lá no meu campo enumerado, tá? Muito bem. E é isso, eu tenho aqui também a origem, que também é um campo enumerado.
Fica ligado aí, ô Eric. Olha, esse som aqui, não sei se eu perdi alguma coisa da aula. Me ajudem aí, pessoal. Se o som desaparecer, vocês me avisem. Sumiu agora mesmo? Então tá beleza. Então, voltamos então, né? Voltamos. Muito bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, onde é que eu estava? Eu estava dizendo aqui o seguinte, olha, lá no Eclipse, o arquivo POM, onde tem as nossas dependências, todas elas definidas, e aqui, no arquivo de dependências, nós definimos as dependências para o Spring Data JPA, que é um projeto à parte. Aí eu coloquei aqui, nessa linha 49, qual é a versão, e aqui nessas linhas de 192 a 197, eu coloquei de fato o projeto, a nossa dependência, tá? Beleza. Legal. Então, agora, gente, uma coisa importante. Aliás, muito importante, que é a configuração do nosso banco de dados dentro do nosso projeto. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, dentro dessa pasta web app metainf, no nosso projeto, eu criei um arquivo chamado context.xml. Aqui dentro aqui estão as configurações de conexão com o banco. Então, olha, eu vou definir o meu data source do projeto. Tá? Vamos lá. Deixa eu só deixar o nosso amigo Gilson fazer parte aqui do nosso meeting. Tudo bem, Gilson? Então vamos lá. Olha só, gente. O que consiste o nosso arquivo context.xml? Essa parte aqui é importante, tá? Olha só. Essas são as configurações para eu acessar o meu banco de dados. Então, lá naquela disciplina de banco de dados, que vocês estão aprendendo a criar banco, né, criar tabelas e tudo mais, a gente conecta, a gente faz uma ponte do nosso projeto com o nosso banco de dados por meio desse arquivo aqui, context.xml. Eu digo qual é o nosso usuário do nosso esquema, e aí eu defini root, a senha é root também, para acesso a esse banco. Eu chamei o banco aqui de estoque, mas na verdade, na prática, deixa eu até abrir o software aqui, ó, Workbench. Vou chamar aqui o Workbench. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o nosso banco. Deixa ele abrir aqui. Olha, já está aqui aberto. O nosso esquema aqui, na verdade, é estoque, tá? Com inglês, tá? Só aqui na nossa transparência, no nosso slide, eu estou como estoque, mas é estoque. Tá? Isso aqui tem que estar realmente de acordo, tá? Com a nossa definição lá. Na prática, a gente vai ver tudo isso. Mas é importante a gente registrar isso na nossa aula. Entre outras coisas, além do usuário e da senha, a gente define também o nome, que é uma propriedade, que é o nome da nossa conexão, que isso aqui é muitíssimo importante. Isso aqui é o padrão de... É o padrão que nós utilizamos para poder acessar esse nosso banco de dados, que é o Bean Factory. Aqui a gente tem o nosso, digamos, o nosso tipo de conexão, o nosso pool de conexões, e aí eu defini esse C3P0. Fazendo assim um comentário rápido sobre isso, deixa eu entrar aqui na pasta, deixa eu chamar aqui o Windows Explorer, eu vou entrar aqui na pasta, deixa eu abrir até uma nova aba aqui, e vou mostrar para vocês rapidamente que na nossa estrutura de diretórios, aonde está o nosso Tomcat, olha aqui, ó, na nossa pasta lib, a gente definiu aqui uma biblioteca chamada C3P0, tá vendo? Aqui o nosso projeto ele fica aqui dentro, tá? Só para efeito de curiosidade mostrar para vocês que aqui onde fica o ponto .jar, que é um projeto Java que controla o pool de conexões.
Não vou entrar em muitos detalhes para a gente não gastar tanta energia numa coisa que, sabe, não vai acrescentar muito no momento, mas só para ilustrar, seria mais ou menos assim, imagine, Eric, que você vai definir um projeto em que você vai definir que o seu sistema vai ter no máximo 15 conexões simultaneamente, tá? Isso é possível você fazer. Aqui você pode definir, ó, o número de conexões. Então aqui é onde eu defini, né, os arquivos. No caso aqui o meu driver MySQL, aqui, ó, o C3P0 que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui o driver, que é o MySQL, aqui o meu usuário, e aqui é onde eu defino o pool de conexões, o número de conexões que o meu pool vai realizar, tá? Existem alguns bancos de dados que ele pode te limitar, ele pode te cobrar por conexões, tá? Existem bancos comerciais que fazem isso. No nosso caso, do MySQL, aqui ele é gratuito, é livre, não existe esse tipo de cobrança. Mas na vida real, no mercado, se você for contratar um Oracle, por exemplo, ele pode te limitar, tá? Como a gente está trabalhando aqui com soluções livres, a gente não tem esse problema. Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente define as configurações do nosso banco nesse arquivo aqui, ó, dentro do nosso projeto, um arquivo chamado jpaconfig.java. Vocês se lembram que no início do lado do nosso projeto, a gente criou um webconfig.java, onde a gente definiu todas as características web do nosso projeto. Por exemplo, que o nosso projeto vai trabalhar com arquivos do tipo HTML. Tudo isso foi definido dentro do webconfig. Aqui, nesse JPA-config, é onde a gente vai definir as configurações para o JPA, que é o que a gente viu na última aula, tá? Que é a parte de persistência. Então, o que tem? O que tem esse arquivo? Esse arquivo de configurações, olha, especifica que é uma classe de configuração. Com isso, o Spring o carrega e o executa. Então, esse arquivo aqui é base para o framework que a gente está utilizando, que é o Spring. Em outras palavras, gente, é uma receita de bolo que a gente está definindo aqui para vocês, tá? Mas que eu tenho que mostrar, faz parte do nosso projeto, tá? No projeto de vocês, no universo de projeto, que, por exemplo, o Eliel vai criar um projeto dele lá, ele tem que ter esse arquivo de configuração, tá? E observem que aqui, ó, observe que aqui embaixo, ó, a gente tem, ó, tá vendo esse jdbc/stock.db? Essa mesma referência foi aquela que eu... Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. Exatamente essa aqui, ó. Tá vendo? Essa que eu defini aqui, ó. JDBC StockDB. A mesma configuração que eu defini aqui para o context.xml é exatamente essa que eu vou colocar aqui no meu JPA config, tá? Como eu falei com vocês, o projeto ele é todo integrado, todo amarrado, tá? O que vai facilitar depois a gente para poder crescer esse projeto. Essas configurações são todas parametrizadas, tá? Bom, aqui eu habilito o meu data source, que faz parte do meu banco, tá? Aqui dentro ainda do JPA Config, olha, a gente define as características do banco, por exemplo, ó, esse banco vai ser do tipo MySQL, o dialeto que eu estou utilizando é MySQL. Amanhã ou depois, imagina que o Eliel criou o sistema para ele poder atender uma determinada instituição, certo? Você vai vender isso para um outro cliente, o Eliel. Só que esse cliente não vai usar MySQL, ele vai usar um outro tipo de banco de dados. Ele vai utilizar Postgre, por exemplo. Você tem que mudar aqui, já não vai ser esse dialeto. Mas você não vai precisar mexer nada no seu sistema, nas suas consultas, nos seus relatórios, no seu cadastramento, não precisa mexer nada. Você só vai mudar aqui o dialeto. Agora eu não vou usar mais o banco A, vou usar o banco B. Tá? Então é aqui que você configura isso. Qual o banco de dados, tipo de banco você está utilizando. Tá? Bom, aqui você define para ele uma espécie de gerenciamento de entidades, todas as entidades, todas as classes que você vai utilizar dentro do seu projeto, por meio desse set packages to scan. Tá? Ele procura todas as entidades que você utiliza, todas as classes que você utiliza. Também faz parte da configuração do JPA config. Tá?
ele faz isso automático, ele configura isso, isso é tudo transparente para você, o Eric, tudo transparente. No momento que você define isso aqui para ele, ele automaticamente ele, con- ele consegue fazer essa configuração automática, tá? Porque você define as classes para ele, tá? E aqui, ó, tá vendo, ó? Produto.class, tá? Então você define essa configuração para ele. Aqui ele habilita a parte de repositórios, que a gente vai falar mais sobre isso, né? E agora sim, olha só. Agora essa parte aqui ela é importantíssima, porque toda classe que você for adicionar no seu projeto, você vai ter que criar um repositório para ele. Então entendam bem, de uma forma muito clara essa parte. Olha só. Vamos retornar ao início da classe JPA config para. A gente vai criar uma pasta aqui chamada repository. Então, olha só, dentro dessa nossa estrutura de projetos, a gente tinha um pacote config, uma pasta config, uma pasta controller, uma pasta model, né? O nosso sistema era o quê? Modelo, visão e controle, né? Então aqui, ó, controller, model, o config, que é a parte de configurações, e agora a gente criou um personagem novo aqui, que é o repository. Gente, eu estou criando um repositório para produtos. Show de bola? Retornamos? Legal, Eric. O Eric está ligado. Vamos lá. Então, voltamos aqui, ó. O que acontece? Se eu for criar um outro cadastro, por exemplo, de clientes, no meu sistema de estoque, eu preciso criar um repositório para ele também. Vocês vão entender um pouco mais para frente como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas o fato é que eu vou ter que ter um repositório para cada um dos meus cadastros, digamos assim, tá? Esse arquivo produtos.java é uma classe, tá? Ele começa a sumir assim, de repente, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá? Então, só repetindo, se eu quiser criar outros cadastros, eu tenho que criar outros repositórios, tá? Esse produtos.java seria uma interface que é similar a uma classe referente ao meu cadastro de produtos. Vamos lá. Agora sim, qual é o conteúdo desse arquivo produtos.java, desse repositório? Vamos lá. Agora, gente, toda a atenção do mundo nesse ponto aqui, Eric. Vamos lá. Fica bem ligado aí agora. E fica ligado no som aí, não pode falhar agora não. Olha só. Então, olha só. Esse arquivo aqui, tá? Pasta repository produtos.java, que é o nosso arquivo. O que é esse arquivo? Ó, Public Interface Produtos. Ele é uma interface que estende o JPA Repository. Vamos entender o seguinte aqui, pessoal. Olha, eu vou, no meu sistema, eu vou cadastrar vários produtos, tá? São vários objetos. Essa interface estende a JPA Repository. Então, dentro dessa minha interface, eu vou ter vários métodos, por exemplo, um método para poder inserir um registro na tabela de produto. Eu vou fazer um insert, por exemplo, certo? Eu vou ter um método para fazer esse insert, para poder salvar aquele produto. Eu vou ter um método. Eu não vou precisar fazer isso na mão. Agora, esse método, ele vem da onde? Ele vem desse JPA Repository. Quer dizer, o cara criou, o Spring Data, ele disponibilizou para mim uma classe chamada JPA Repositório. Lá eu vou ter um método para salvar, para excluir, para alterar, entenderam?
E quando eu coloco que o meu produtos vai estender esse JPA Repository, eu vou ter acesso a todos aqueles métodos. Eu posso criar métodos meu aqui dentro do meu produto, tá? Mas eu posso usar os que já estão prontos. Entenderam essa ideia? E aí, eu defino o seguinte, ó, essa minha interface produtos, ela está relacionada à minha classe produto, ok? Legal? E aqui eu tenho que colocar qual é o tipo do meu atributo verificador, que no caso é um long, é o meu ID, né? É o ID do produto. Então eu coloco aqui o tipo dele, tá? Legal. E aí o que que eu faço aqui, ó? A classe JPA config deve ser definida no app initialize e no root, onde são definidos os serviços carregados antes da parte web, que são definidas no servlet config. Então, olha, eu volto lá no arquivo app initialize, aquele primeiro arquivo que a gente definiu no projeto. E eu coloco aqui, ó, esse filter, eu coloco esse encoding filter, eu defino que agora ele vai considerar o meu JPA config e defino que, olha, esse JPA config, esse gerenciamento de entidades tem que ser inicializado nesse app initialize. É tudo receita de bolo, cara, mas eu tenho que botar aqui para vocês isso aqui. Uma vez feito isso, cara, você não precisa mais mexer, tá? Legal. E aqui tá aqui, ó. Concluindo a configuração do filter. E aqui eu digo o seguinte, ó, lá naquele meu filter, que é o meu arquivo app initializer, eu defino ele aqui, ó, Charact encode filter, tá? Beleza. Essa parte aqui de transação é o seguinte, a gente coloca aqui, ó, o meu sistema ele vai trabalhar com gerenciamento de transações, Transaction Manager. Vou fazer um comentário rápido aqui, tá? Para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com isso aqui. Imagina o seguinte, Eric, Eliel, Lucas e Gilson. Imagina o seguinte, cara. Imagine que uma situação, tá? Eu tenho um estilo de produto. Tá? Imagine que eu tenho um estilo, um cadastro de vinhos. Eu tenho um vinho do tipo suave, estilo suave. Então eu tenho lá o estilo suave. Aí eu cadastrei 3 vinhos, tá? Do tipo suave. Aí, Eliel, você resolve fazer o seguinte, cara. Você criou uma regra no seu negócio que se você excluir aquele estilo, ele tem que excluir todos os produtos, tá? Que tem aquele estilo, tá certo? Imagina que você entrou numa transação de você excluir aquele estilo. Ele não tem que automaticamente excluir todos os produtos? Mas vamos supor que, de repente, você iniciou a transação. Quando você excluiu o estilo, quando ele começa a excluir as referências dele, os produtos, dá um pique de luz. Acaba a luz, o sistema para, entendeu? Deu um pane, desligou tudo. Cara, você estava no meio de uma transação. Aí eu te pergunto, você tinha lá um estilo com 3 produtos. Aí você chegou a apagar o primeiro produto, o segundo produto. Antes de apagar o terceiro, deu um pique de luz e tudo. Quando o sistema voltar, como é que você acha que vai voltar essa situação? Você tem que voltar ao estado inicial. Por quê? Porque se você inicia uma transação, essa transação tem que terminar. Então, se você estiver no meio da transação e caiu, o sistema parou tudo, tem que abortar tudo. É a mesma coisa de você chegar no caixa eletrônico e for fazer uma retirada, um saque. Aí você chega lá, entrou no seu sistema lá do banco, eu quero tirar aqui R$ 100. Aí quando você apertou o botão, aí ele começou aquele processo de tirar o dinheiro, deu um problema na máquina, o dinheiro não saiu. O que você acha que vai fazer? Ele vai descontar lá os R$ 100 da sua conta? Claro que não, ele iniciou aquela transação, mas enquanto o dinheiro não sair, aquela transação não é encerrada, entendeu? E aí o que acontece? Se o dinheiro não sair, ele aborta tudo, o dinheiro volta para sua conta. Oi?
Não tem jeito. Quando abre aquela portinha lá do caixa eletrônico, o dinheiro tá lá, cara. O dinheiro tá lá. E tem um detalhe, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas no Banco Itaú, quando você vai sacar um dinheiro, aí você bota lá R$ 100, aí ele vai e abre aquela portinha para você tirar o dinheiro. Teoricamente a transação fechou, né? Mas tipo assim, se ele fechar a portinha e você não tirar o dinheiro, volta sua conta. Ele é inteligente nesse ponto. Se você pegar o dinheiro e tirar, aí beleza, ele sabe que você tirou o dinheiro, aí ele fecha a transação, tira da sua conta, tira os R$ 100. Mas se você não pegar, não botar a mão no dinheiro, ele volta. Cara, o sistema tem que ser um negócio muito bem amarrado, cara. Muito. Isso aí o que que é? Conceito de transação. Enquanto a transação não for completada, é isso. É isso aí. É isso aí. Então, ele não completa a transação enquanto o processo todo não tiver concluído. Esse é o conceito de transaction, entendeu? E aqui a gente está implementando isso no nosso projeto, tá? Beleza, aqui vem as configurações, todas as importações que são feitas, no caso aqui, no nosso arquivo, no Produtos Controller, né? Aqui, ó, nessa classe Produtos Controller, tudo isso eu tenho que importar lá, tá vendo? Ó? Aqui, por exemplo, agora eu vou implementar essa minha interface, agora eu vou trabalhar com a interface produtos, ó. Então eu coloco aqui Autoride, Private, Produtos. Então é o seguinte, automaticamente ele vai instanciar esse objeto, né? Esse objeto produtos aqui, tá? E aqui eu já faço uma primeira pesquisa, ó, produtos.findAll. A gente vai fazer um testezinho daqui a pouquinho aqui, tá? Só mostrar o código para vocês. Aqui eu coloquei esse adapter lá no meu arquivo, nesse meu arquivo JPA config. Se eu colocar aqui esse set show SQL true, todos os SQLs ele mostra aqui no meu log, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu chamei a requisição, ele mostrou aqui no log essa minha consulta. Tá vendo? Ele fez, ó, você fez um select, cara. Esse select foi baseado no quê? Nesse finding all aqui, ó. Desculpem, aqui, ó. Nesse find all. Tá vendo? Então voltamos aqui. Ele exibe, e aqui ele mostra. O que ele mostrou aqui embaixo, olha, eu mostrei nesse slide aqui. Legal? Isso por conta desse set show SQL true, que eu coloquei lá no JPA config, que é aquele arquivo que eu expliquei inicialmente. Tá? Se eu colocar o false, ele já passa a não mostrar mais os SQLs. Tá? E ó, eu tenho que utilizar esse nível debug lá naquele meu arquivo de logs, né, que eu comentei com vocês, aquele log4g2.xml, tá? Que eu já mostrei anteriormente para vocês, mas isso aqui a gente vai seguir na sequência, porque é muita informação, não dá para a gente ficar voltando, né, gente? Então vamos lá. Aqui, ó, estou fazendo um outro teste, mostrando para vocês aqui esses resultados, tá? E a gente terminou essa apresentação aqui. Vou fazer o seguinte, cara, eu vou continuar nos nossos materiais, depois a gente faz uma prática, tá? Do que a gente fez no projeto, tá? Na prática. Deixa eu passar por essa parte conceitual aqui, só para a gente liquidar os materiais. Então vamos falar desse JPA Repository. O JPA Repository é uma abstração que o Spring Data fornece, oferecendo uma série de métodos como aqueles referentes ao CRUD. Você pode salvar, apagar, atualizar, localizar registros. Todos são operações que vão substituir o que você faria lá no seu SQL. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu estou utilizando essa pesquisa aqui, utilizando lá no meu SQL, utilizando o Workbench. Tá? Dentro do meu projeto, eu vou utilizar esse mesmo tipo de consulta, tá? Utilizando já os recursos, que são os métodos que ele me oferece, para que eu possa utilizá-lo. Tá? Legal.
aqui, ó, dentro do meu produtos.java, agora a gente está falando sobre o repositório. Eu voltei para o meu repositório. Eu criei aqui, ó, um find by SK. Olha, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Inicialmente, essa classe produtos.java não tinha nada. Eu simplesmente estava estendendo o JPA Repository. Então, aquele método findAll, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, esse JPA Repository, ele tem o findAll. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Ah, desculpe. Deixa eu abrir aqui o outro slide. Deixa eu abrir de novo esse outro slide aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês aqui, ó. Aqui, eu tinha mostrado para vocês que quando a gente está fazendo essa requisição, ó, automaticamente lá no nosso controller, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no nosso produtos controle. Aqui, ó, no produtos controle, ó, no produtos controle, o que que eu fiz? Eu coloquei produtos.findAll. Quem que é produtos? É aquela minha interface, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Eu executei esse método findAll. Esse método findAll não existe dentro dela. Agora, por que que eu consegui executar? Porque ela faz parte do JPA Repository. Estão entendendo? Aqui, ó. Deixa eu alternar aqui, ó. Estou com ela aberta aqui, ó. Aqui, ó. Esse produtos.java, que deixa eu voltar aqui, que essa parte é importantíssima, tá? Olha só. Esse ponto aqui é importantíssimo, olha só. Aqui, ó, dentro do meu produtos controller, ó, eu instanciei o produtos, ó, produtos, ou seja, classe produtos, objeto produtos. Essa classe aqui é a minha interface, aquela lá do repositório, tá? Esse produtos aqui é o quê? É um objeto referente a esses produtos aqui. Eu peguei esse produtos aqui, ó, e coloquei produtos.findAll, quer dizer, esse objeto ponto método findAll. A minha classe produtos, ela tinha que ter esse método findAll, tá? Só que se você vier aqui, ó, você vai ver que essa classe produtos, que na verdade é uma interface, essa minha alternância aí que de repente está fazendo o meu som parar, mas eu tenho que fazer isso, tá? Para facilitar o entendimento de vocês aqui, ó. Então, ó, essa minha interface, que seria mais como se fosse uma classe produtos, que eu instanciei aqui, ó, na minha classe produtos controle, que eu instanciei aqui e executei um método findAll, esse findAll, esse método, ele não existe aqui, ó. Não existe aqui. Então você me pergunta, Eliel, poxa, como é que você então executou esse método findAll, Rubens? Eu executei porque ele vem desse JPA repositório, entenderam? Aquela classe lá do Spring Data, né? Que eu importei lá no início, lembra? É um dos métodos que eu posso utilizar, um findAll. Só que agora eu quero criar um método meu, um método que não faz parte do JPA repositório. Eu quero criar um método particular meu, que é um método chamado find by SKY, tá? SKY, né? Que é o código do produto, tá? Então, eu crio dentro do meu repositório um método específico meu, tá? Que eu, inclusive, utilizei aqui um recurso optional, tá? Do Java 8, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o importante para vocês é entenderem que eu criei esse método aqui, certo? E posso usá-lo no meu projeto. Mas ele não faz parte do JPA repositório. O JPA repositório, existem métodos padrão lá, tá? Que todo projeto pode usar. Agora, um específico meu eu crio aqui. Por exemplo, Eliel, você vai pesquisar, por exemplo, find by setores. Setor é uma coisa do seu projeto, certo? Então, você tem que criar aqui no repositório para ele, tá? Você não tem isso no JPA repositório, porque o cara que criou o Spring, ele não sabe que no seu sistema vai ter um arquivo de setores, entendeu? Ele criou geral. Para toda tabela, você pode usar o find all, entendeu?
Mas se você quiser para uma tabela específica, você tem que criar no seu projeto. Pegaram a ideia, pessoal? Pegaram a ideia? Então tá legal. Então agora eu posso deixa eu continuar aqui. Parou só? Parou? Deixa eu ver aqui se parou. Parou não, né? Tá. Parou não, né? Continua, né? Então tá. Então olha só, então agora eu continuo aqui, ó. Eu continuo aqui, tá? Então eu estou falando agora especificamente JPA Repository. Então eu estou falando agora o seguinte, ó, eu estou criando um método chamado Find by SKY, que é o SKU, na verdade, né? Botei SKY, mas é SKU, tá? Quero pesquisar o código do produto, tá? E ele vai, esse método aqui, ele vai receber o código, tá vendo? Eu crio aqui dentro. Então, ó, na interface produtos que criamos, no pacote repositório arquivo produtos.java, arquivo.java, faremos a seguinte implementação. Eu vou e faço isso aqui. Beleza, tá? Agora a gente vai evoluir em cima disso, mas eu mostrei para vocês só como criar a interface. Tá legal? Então, qualquer pesquisa que eu for criar, específica do meu projeto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui dentro. Eu tenho que criar aqui dentro. Dentro da minha interface produtos. Qualquer pesquisa para produtos, tá? Beleza, então agora vamos encerrar essa apresentação aqui, que agora eu vou entrar no terceiro arquivo, que é esse aqui, ó. Vou fazer um comentário sobre isso aqui, ó. DAO Repository. Então, entendam o seguinte comigo, pessoal. Eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que lá na frente, quando você voltar para essa aula, você vai entender tudo isso que eu estou falando, tá? Quando você for rever essas aulas. Olha, repository é essa técnica que eu estou ensinando para vocês. Tudo bem? O que eu fiz? O meu projeto agora está utilizando um projeto do ecossistema Spring chamado Spring Data, onde eu tenho repositório, tá certo? Mas Lucas, Eliel, Dilson, Ellison e Eric, vamos supor que você não queira usar o repositório. Eu não quero usar esse recurso, eu quero fazer tudo na mão. Isso é possível? É. E esse recurso chama-se DAO. Tá? Isso são padrões de projeto. Esse DAO significa Data Access Objeto. É um tipo de padrão de projeto. Nele, você, em outras palavras, cara, faz tudo na mão. Você constrói todas as pesquisas, usa SQL, entendeu? Você não usufrui desse recurso automatizado que a tecnologia Spring está te oferecendo, entendeu? Você quer trabalhar com DAO? Tudo bem, pode trabalhar com DAO, sem problema. No passado era assim, mas quando surgiu esse recurso, cara, o pessoal começou a trabalhar com isso. Tá? Gente, toda tecnologia tem isso, tá? Toda tecnologia, não é só o Java, isso não é recurso exclusivo do Java, tá? Bom, e aqui é mais ou menos uma parte conceitual disso, olha. DAO significa Data Access Object. O padrão DAO é um padrão de projeto que abstrai e encapsula os mecanismos de acesso a dados, escondendo os detalhes da execução da origem dos dados. Então, você vai criar essa estrutura aqui no seu projeto. Ora, nós já temos lá um view, um controller, né? A gente vai ter o nosso DAO e as nossas regras de negócio. Tudo isso encapsulado no nosso projeto. Só que tudo manual. Nada assim, usando recurso de terceiro. Tá? Aqui eu não vou entrar muito nesses detalhes, que é muito conceitual. Tá? Essa é a infraestrutura de um sistema DAO, onde eu tenho interfaces, tipo essa que eu mostrei para vocês de produtos, aquela interface, a sua aplicação, e aqui os domínios, que são o quê? São as suas classes, são as suas tabelas de banco de dados. Tá? DAO e repository foram criados para serem uma camada entre a aplicação e o banco de dados.
Então, hoje lá, quando você está criando, Eliel, aquele seu DR, né, aquele seu modelo de dados, você está pensando no seu banco de dados. Só que você terminou, você criou o seu banco de dados lá, você vem para o projeto, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai usar esse padrão para você fazer o seguinte: bom, agora eu tenho que ligar o meu projeto ao banco. Aí você vai usar essas estratégias. Tá? Ou o DAO ou o repository. Um destaque no padrão repositório é o tratamento das entidades como coleções. Procuraremos seguir esse padrão no desenvolvimento. Quer dizer, a gente vai trabalhar com repositório, tá? Buscando utilizar as melhores práticas no desenvolvimento de software. E a gente vai trabalhar com aquilo de mais moderno que a gente tem, né? Porque, afinal de contas, isso aí veio facilitar a nossa vida, né? Ok. Agora, a gente vai para a última parte. A gente vai para a última parte, que é esse ponto aqui, ó, em que a gente vai entrar de fato no projeto, botando a mão na massa e criando uma funcionalidade, tá? Então vamos lá. O que, que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar os combos e radio do cadastro de produtos. Então, deixa eu só ilustrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aonde é que a gente vai chegar, tá? Então, olha só. Aqui já está o meu sistema com essa implementação, ó. Eu chamei aqui o sistema inicialmente, ele está rodando aqui bonitinho, né? Tá vendo? Quando eu dei Enter lá, tá vendo? Ele já mostrou aqui que ele fez uma pesquisa inicial. Legal. O que eu quero mostrar para vocês é isso. Como é que a gente fez isso aqui, ó? Quando eu cliquei aqui no estilo, ele trouxe esses dados, tá vendo? Quando eu cliquei aqui no sabor, tá vendo? Ele trouxe os sabores. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eliel, tenta imaginar o seguinte. Você está cadastrando lá um membro lá da sua instituição. Aqui ele vai ter um setor, né? Você vai clicar aqui, vai aparecer o setor, você vai selecionar o setor dele. Como é que você vai fazer isso? Pois não? Tá, gente, o carro, cruze. Tá não. Não, né? Vê o pessoal aqui da frente, pode ser que seja um deles, tá? Então, Eliel, naquele seu projeto, você sabe que você tem um cadastro de membros e um cadastro de setores. Então, esse produto aqui seria mais ou menos o cadastro de membros. E o estilo seria os seus setores, entendeu? Então, você vai seguir essa mesma analogia que eu estou fazendo aqui, na hora que você for cadastrar os membros, você vai usar isso aqui. Tá certo? Então, vamos ver como é que eu implementei isso aqui, lá no cadastro, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Bom, começamos. Antes de iniciarmos com o assunto principal dessa etapa, vamos configurar esse Binutius em nosso projeto. Isso aqui é uma biblioteca, eu não vou entrar também, pessoal, em detalhes, porque a gente simplesmente adicionou esse recurso aqui, ó, que é uma nova classe. É uma biblioteca Java que ela fornece alguns métodos utilitários que a gente pode utilizar. Tá? Então, eu simplesmente acrescentei isso lá no pão do projeto. Tá? E aqui eu defini a dependência. Só isso. Agora sim, agora vamos lá. Como é que eu fiz isso aqui? Ó? Até então, essa tela aqui, eu tinha feito uma aula sobre isso. A gente fez uma aula onde a gente criou esse formulário, vocês devem se lembrar, né? A gente criou essas caixinhas todas e eu disse para vocês que cada uma dessas caixinhas, lembra que aquele test field que tem lá no nosso HTML, está ligado a um atributo lá da nossa classe. Lembra disso? O Eric, Lucas, Eliel, Gil, lembra disso? O Ellison. Beleza. Só que agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar alguns recursos para o meu estilo, para o meu sabor e para a minha origem. Então, ó, a gente vai montar os combos referentes ao estilo e sabor. Estilo e sabor. E o region referente à origem. Tá? Utilizaremos a classe Model and View para especificar a view que será renderizada e quais os dados ela utilizará para isso. Quando eu clicar aqui, deixa eu alternar aqui, ó. Quando eu clicar aqui no estilo, ó, ele tem que aparecer os estilos, tá? Igual está aqui na minha apresentação. Então, vamos lá.
Vamos lá, gente. Começamos. A gente começa alterando a nossa classe Produtos Controller. Inicialmente importando a classe Mod and View e o enumerado sabor. Então vamos lá, olha só. A nossa classe produto agora, ela vai utilizar o nosso modelo aqui, o sabor, tá? Deixa eu ir lá no Eclipse para mostrar para vocês isso, ó. Vamos lá. Aqui na prática, ó. A letrinha está pequenininha, mas eu vou ler para vocês. No vídeo eu acho que dá para ler, fica legal. Então olha só. Aqui, ó, dentro do nosso model, eu tenho o produto.java, ó. Tem a nossa classe produtos, ok? Dentro da classe produtos, vocês se lembram que eu tenho aqui, ó, um item chamado sabor, ó. Sabor. Tudo bem? O sabor é um campo enumerado. Lembra do enumerado, Eric? Que é aquele que eu defini valores. Eu falei assim, ó, só pode ter esses valores, lembra? Deixa eu voltar aqui para relembrar vocês, olha. Ó, sabor. Só pode... Lembra que eu falei que só pode ter esses? Lembra, Eric? Então tá, olha aqui, ó. Então, por isso que ele é enumerado. Agora, onde é que está esses enumerados, os sabores? Está aqui, ó. Sabor, ó. Tá vendo? Eu cliquei aqui enumerado, ó. Cliquei duplo, ó. Ele trouxe, ó. Enumerado, sabor. O que que a gente definiu, Eliel? A gente definiu que vai poder ser doce, suave, seco e semisseco, tá? São sabores. Esse é o domínio. Eu não posso ter mais do que isso, tá? E é isso aqui que está entre parênteses, é o que aparece aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, opa, aqui, né? Aqui. Voltamos com o som, né? Agora vamos. Olha só. Presta atenção, Eric. A pergunta que o Eric fez para mim foi o seguinte: poxa, professor, você clicou aqui, você não está usando HTML? Claro que estou. Tá? Só que é um processo automatizado. Entendeu? Eliel, quando você for fazer o seu projeto, você tem que vir aqui, ó. Só para você ter uma noção clara, tá? Imagine que no seu caso lá, Eliel, vamos pensar assim, você tem o perfil, lembra do perfil do membro? Que ele pode ser comum, encarregado. Vamos lá, pessoal, o som não pode sumir agora. Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, repetindo aqui, ó. Ó. Eliel, vou repetir isso aqui, tá? Na gravata. Aqui, ó, você vai definir lá no seu projeto que você tem lá o perfil, hein? No seu caso não é sabor. No seu caso vai ser perfil. Você vai ter aqui, ó, no comum, encarregado de regional, encarregado de local, né? Acabou, tá? São os seus valores enumerados para ele. Presta atenção, tá? Aqui na classe produto é a sua classe membro, tá? Aqui você vai definir aqui, ó, enumerado, aqui o private, perfil, perfil. Enumerado perfil, tipo perfil, atributo perfil, tá? Legal. E aqui os valores, tá? Agora vamos voltar na apresentação. Vamos voltar aqui. Estou aqui, ó. Então aqui, ó. Dentro da minha classe produtos controller, você vai ter lá um membros controller, você vai ter aqui, você vai ter que adicionar o seu model sabor, lembra lá do model sabor? Que é o que eu acabei de mostrar, onde tem os domínios? E você tem que importar esse model view. Esse model view já faz parte do seu ecossistema, do seu projeto, do Spring, tá? Receita de bolo. Isso aqui não, isso aqui não é receita de bolo, não. Isso aqui é o que faz parte do seu negócio. Vamos lá. Agora aqui, ó, lá no seu produtos controle, o que que você faz, ó? Lembra daquele request mapping barra produtos barra novo? Aquele mapeamento get? E quando você dá um enter lá na requisição, eu vim aqui, ó,
Vim aqui na requisição. Eu fiz aqui, ó. Estou aqui, dou um Enter. Lembra que eu fiz isso? Quando eu dou Enter aqui, vocês lembram que ele vem aqui nesse mapeamento? Aqui, ó. Estou na minha apresentação aqui. Lembra que ele vem nesse mapeamento aqui, ó, barra produtos, barra novo? Porque ele é GET, né? Se eu clicar no botão gravar, ele executa esse aqui, né? Esse barra produtos, barra novo, post, lembra? Como ele é GET, ele vai executar isso aqui, não é isso? Anteriormente, eu não tinha isso aqui, ó. Eu estou colocando isso aqui agora, eu estou colocando esse modem view agora. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, ó, eu tenho um método novo. Dentro do meu método novo, eu estou criando mod and view, que é uma classe, criei um objeto MV e estou aqui executando mod and view. Então, agora, aquele meu produto barra cadastro produto, agora eu estou usando aqui, ó, eu estou retornando o cadastro produto, né? Agora eu estou usando o modo envio. Anteriormente eu não tinha isso aqui. Se você olhar na versão anterior, eu não fazia, eu dava um return direto no produto barra cadastro produto. Lembra disso? Vocês lembram, pessoal? Que eu dava um return direto no produto barra cadastro produto? Agora não, agora quem está controlando para mim é esse modo envio. Tá? Por quê? Porque eu adicionei, ó, eu dei um add object sabores. Ou seja, esses sabores que vocês estão vendo aqui vai ser o quê? Vai ser uma coleção de sabores. Os valores que eu tenho dentro do meu sabor, onde é que está esse sabor aqui, gente? Está aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu projeto para vocês verem. Onde é que está esse sabor? Esse sabor está aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse sabor? O que tiver aqui dentro, ele é, ó. O que tiver aqui dentro, ele vai retornar aqui, ó. Fica ligado no som aí, tá, Eric? Não pode falhar agora, não. Então, olha aqui, ó. Voltei aqui, ó. Tudo bem aqui? Esses aqui não são os sabores? O meu domínio de sabores? No seu caso, lá, o seu perfil, Eliel, tá vendo? Agora, nesse ponto aqui do projeto, quando eu faço isso aqui, ó, sabor.values, e eu coloco sabores aqui, ele automaticamente, cara, ele vai lá naquele meu enumerado, ele vai trazer todos aqueles valores e vai trazer aqui para sabores. Tá certo? Agora, Érica, aquela pergunta que você me fez, você falou assim, ô, professor, cadê o HTML, né? Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Em princípio, entenda que eu montei esses sabores aqui, tudo bem? Criei esse objeto sabores, tudo bem? Agora nós vamos entrar lá no HTML, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas vamos lá. Olha o HTML agora, o Eric, tá? Aqui, ó, cadastro produto.html. Se ligou agora? Dentro do cadastro produto HTML, o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra que eu tinha definido essa caixinha chamada sabor? Sabor? Deixa eu chamar aqui o HTML para vocês verem, ó. Tá vendo esse sabor aqui? Essa caixinha aqui? Essa caixinha é isso aqui, ó. Essa caixinha é isso aqui. Exatamente esse select options aqui. Tá? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele que esse meu sabor, ele vai vir de sabores. Tá vendo esses sabores aqui? Esses sabores é exatamente isso aqui, ó. Que eu montei aqui. Tá? Então, automaticamente, o meu HTML vai pegar todos os sabores, como isso aqui é uma lista, esse options aqui é uma lista, tá? É aquela combo, né? Ele vai fazer isso aqui automático, tá? Esse it que ele faz aqui, ele faz uma varredura nos meus sabores. Então, quando eu clico aqui, ó, essa listagem que ele está mostrando aqui, é exatamente isso aqui que está acontecendo, ó. O que está nesse select aqui. Então, Eliel, aqui dentro, você simplesmente vai colocar aqui o perfil, tá? No seu HTML. E aqui você vai colocar aqui perfis, alguma coisa assim, tá? Que ele automaticamente ele vai trazer para você. Quer dizer, não teve esforço de programação, foi uma coisa bem automatizada. Pegaram a ideia? E quando você selecionar um cara, o que ele vai fazer? Cara, automaticamente ele vai jogar para dentro desse ID sabor aqui, ó. Que está ligado com aquela sua classe, que está ligado aqui, ó.
Deixa eu voltar no projeto, ó. Tá vendo aqui o produto? O produto a gente não tem o sabor aqui, ó. Quando eu selecionar um sabor ali, ó, Eric, Lucas, Wellington e Dilson, ele já vai trazer para cá, ó. Vamos supor que eu selecionei aqui, ó, selecionei o sabor doce. Ó, tá vendo? Não tá doce aqui? Ele vai trazer para cá o doce. Automaticamente. Pegaram a ideia, galera? Ele montou o objeto. Um objeto não representa um produto, Eric? É aquele produto que eu estou cadastrando. Quando eu mandar gravar no banco de dados, vou mandar gravar o objeto. E esse objeto vai ser o quê? Vai ser um registro da minha tabela de produtos. Com esse sabor doce que eu selecionei. Automaticamente. Entendeu? Eu não faço nada assim, nenhum esforço de programação na mão. Se eu tivesse que fazer isso aqui dentro do HTML, cara, eu ia dar uma volta incrível. Entendeu? Mas ele, de uma forma automatizada, ele facilitou minha vida pra caramba aqui. Perceberam a ideia? Agora a gente volta lá para a apresentação, tá? Para a gente poder seguir em frente. Tudo bem, então, os sabores? Então, da mesma forma que eu fiz com os sabores, vamos entender agora o seguinte. Ó, tá vendo os sabores? Assim, ó, selecionei, tá vendo? Vamos agora passar para os estilos. Tudo bem aqui? Tá ligado comigo? Então, nós vimos sabores. Não é enumerado sabores? É enumerado. Eu trabalho desse jeito. Eliel, quando você for trabalhar com perfil, é assim. Só que agora aqui é como se você fosse trabalhar com setor. O setor já é um cadastro. São os setores lá, né? É o meu caso de estilos aqui. Minha tabela de estilos. Tá certo? O setor do membro, o estilo do produto. Então eu venho aqui, ó, no meu repository, aqui, ó, eu vou criar agora uma interface chamada estilos. Lembra que eu inicialmente eu tinha criado um repositório chamado produtos? Lembra? No início da aula de hoje. Agora eu estou criando um estilos.java. Por quê? Cara, eu vou precisar disso. Eu tenho que ter, Eric, uma interface de estilos. Tá? E aí o que eu faço aqui? Ó? A mesma lógica que eu utilizei para produtos, eu estou usando estilos. Ó. É um repository, é um estilo que eu coloquei dentro do meu model, desculpem, do meu pacotezinho repositório, ó, tá vendo? Pacote repositório. Esse estilo aqui, ó, ele está dentro do pacote repositório. Mas o meu modelo, o meu estilo, está vindo lá do meu modelo estilo, da minha classe estilo. Quando eu criei produtos, a minha interface produtos, eu coloquei assim, ó, Public Interface Produtos Extend JPA Repositório. Só que aqui eu coloquei a classe produto, lembra? Que eu mostrei isso para vocês na aula de hoje, aí, no início. Eu coloquei long, lembra que eu falei assim, gente, aqui, ó, como é uma entidade, tem um atributo identificador, lembra? Aqui, no modo, eu coloquei o quê? Produto, que ele veio da classe produto. Aqui é estilo. Tá vendo só, cara? A gente só muda os papéis. Aí aqui a gente tem o quê? Qual o pacote que ele está? Repository. Valeu. Pacote repository. Tá? Bom, agora vamos ver como é que a gente vai implementar isso lá no nosso projeto. Olha, o que eu faço aqui? Lá no meu Produtos Controle, eu vou implementar agora, da mesma forma que eu implementei sabores, tá vendo? O meu sabor, eu estou importando agora os estilos. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Da mesma forma que eu coloquei lá na minha requisição os sabores, eu estou colocando aqui os estilos, ó. E olha só o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu coloquei o seguinte, ó. Eu fiz um estilos.find all. Cara, o som tá legal? Agora não pode falhar. Olha só. No caso, a minha tabela de sabor, ela tem os valores fixos, enumerados, certo? Usei esse values, porque eu busquei os valores enumerados. Agora, no caso de estilos, eu estou buscando no banco de dados. Então, quando o usuário clicar aqui, ó,
Quando ele clicar aqui em estilo, eu não tenho que mostrar todos os estilos que estão na minha tabela de estilos, Eliel? Quando você tiver uma tabela de setores, ele não tem que trazer todos os setores cadastrados? Por isso, eu tenho que colocar estilos.findAll. O método findAll é aquele método do Spring Data, do repository, lembra? Do JPA Repository? Esse método é dele. Eu, como estendi esse método, eu posso usar o quê? Nos meus estilos. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês relembrarem aqui um pouquinho comigo, ó. Aqui, ó. Tá vendo que eu criei aqui, ó, a interface estilos extend JPA repositório? Dentro desse meu repositório, da minha interface estilo, eu não tenho nenhum método criado por mim, mas eu quero usar o findAll, e o findAll pertence ao JPA repositório. Como eu estou estendendo o JPA repositório, eu posso usar esse método dele, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, estilos.findAll. Tudo bem? E o que que ele faz? O retorno desse cara aqui, ó, ele vai retornar uma lista com todos os estilos. Eu vou jogar para esse objeto estilos, essa lista é chamada estilos. Agora, vamos ver no HTML o que que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, Eric, agora, aquela mesma jogada que eu fiz lá no HTML para os sabores, eu vou fazer para os estilos. Eu vou mostrar para você agora como é que eu implementei isso aqui, ó. Quando o cara clicar aqui, vem os estilos no HTML, tá? Esses estilos aqui agora, eles estão dentro desse objeto estilos, tudo bem? Lá no meu HTML, concorda que eu tenho que varrer esses estilos? É isso que eu faço aqui, ó. Aqui, ó. Na hora que eu troquei a tela, então isso é um indício, né? De quando eu alterei, o som sumiu, né? Então vamos lá. Tudo bem? Então vamos lá, de novo, hein? Vou alternar, ver se vai sumir aí, hein? Olha só, aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele lista os estilos. Lá no meu HTML, ele faz isso aqui, ó. Essa palavrinha estilo aqui é um label, tá vendo? Ó, esse label estilo, ó, é o label, ó, é label estilo. O que está na caixinha é esse select aqui, ó, é o select. Então, quando eu clico nesse drop down aqui, ó, nessa combo, o que que ele faz? Ele vai listar para mim todos os, olha os estilos aqui, ó. Viu, Léo? É exatamente, ó, esses estilos aqui que está dentro, que eu defini aqui, né, no meu método novo aqui, ó, quando eu executo. Então, quando eu faço a submissão, ele carrega todos os estilos. E aí, quando eu venho aqui no meu HTML, estou aqui no meu HTML, quando eu venho aqui, ó, e clico aqui em estilos, ele lista. E essa listagem aqui, ela é dinâmica. Aqui, ó. Onde que está? Ela está aqui, ó. Ou melhor, desculpem, ela está aqui, ó. Tá certo? Então, com isso, agora a gente aprendeu a como é que a gente implementa essa ligação externa, entendeu? Quando a gente tem essas entidades externas, seja um enumerado ou seja uma tabela de dados. Tudo bem? Cara, só falta ver o que agora? Só falta ver isso aqui agora, ó. A novidade agora é essa origem aqui, porque isso aqui também é um enumerado, concorda? Um enumerado. Isso aqui, esse nacional e internacional é enumerado. Esses outros campos, SKU, nome, descrição, valor, não são campos atômicos, não são aqueles campos fixos lá na tabela? São campos que não dependem de nada, concorda comigo? Ele fazendo uma analogia, é o nome da pessoa, não depende de nada, entendeu? Não depende de nada externo. Agora, o setor depende de uma tabela de setor. O perfil, você tem que ir lá no enumerado de perfil, entendeu? Agora, o nome, você não tem que ir em lugar nenhum, o cara tem que digitar só. O que o cara digitar ali, você vai gravar. Está ligado ao quê? A caixinha de texto, que é o caso aqui do meu SKU, do meu nome, da minha descrição, entendeu? É por isso que essa aula está enfatizando esses três campos, entenderam?
que são 3 campos que dependem de fatores externos. Agora vamos para o último, que é o campo origem, que pode ser nacional ou internacional. Tudo bem? Então vamos lá, toda a atenção do mundo que já estamos terminando. Primeira coisa que a gente faz, ó. Então aqui foi só para mostrar para vocês, né, que eu selecionei o estilo e tal. Tá vendo? Aqui no meu HTML eu tinha até colocado uns fixos aqui, mas agora já está pegando direto do banco de dados. Tá, ó. Agora, gente, origens. Vamos lá, origens. Primeira coisa que eu faço, cara. Ó, origens é a mesma jogada do sabor, tá vendo? Não é o enumerado? Aqui, ó, vamos lá no projeto para a gente ver a origem. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, origem. Ó. Origem. Qual é o domínio da origem? É nacional ou internacional? O que aparece na tela é o que está entre parênteses, tá vendo? Lá no meu banco de dados vai ficar a palavra nacional ou a palavra internacional. Tá certo? É a mesma analogia, cara. Aqui, ó, no meu produto, na minha classe produto, eu tenho aqui também a origem. Opa, sumiu o som? Eu- Então, eu vou chegar lá ainda. Não cheguei lá ainda não. Ah, sim, sim, sim. Boa pergunta. Tá? A sua pergunta é a seguinte, olha só. Eu estou aqui a origem, não é isso? Tem aqui o nacional e o internacional, tudo bem? Esse nacional é o que aparece na tela, tá? Que está entre aspas. Internacional é o que aparece na tela. Esse nacional e internacional com tudo maiúsculo é o que está no banco de dados. Eu vou mostrar isso aqui para você agora, ó. Vou abrir meu Workbench aqui, ó, e vou selecionar a tabela de produto, ó. Vou dar um select aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Esse produto aqui. Aqui, ó. Olha a origem que está aqui, ó. Internacional com letras maiúsculas, tá vendo? É o que está gravado no banco de dados. Mas o que que aparece na tela? O que aparece na tela é isso aqui, ó. Ou é nacional ou é internacional. É o que está aqui, ó, entre parênteses. Tá? Então, uma coisa é o que eu gravo no banco. A outra coisa é o que aparece na tela. Eu posso fazer isso de forma diferente. Tá certo? Tudo bem? É... Então, vamos lá. Então, aqui vocês já entenderam que é enumerado, origem. Agora, na tabela de produto, ó, eu tenho o campo origem também. Ó. Olha o campo origem aqui. Ó. É o enumerado. E da mesma forma, eu tenho o tipo origem. O que que é esse tipo? O tipo é o enumerado. E o que que é esse origem? É o valor que eu estou selecionando. Então, se eu vier aqui e clicar aqui, por exemplo, eu quero um sabor nacional, tá? Esse nacional aqui, ele vem para cá, para essa origem aqui. Quando eu for mandar gravar na tabela de produto, ele vai gravar o que eu selecionar aqui. Tudo bem? Quer dizer, ele é um enumerado, Eliel. O Eric, Lucas e Dilson. É um enumerado, só que ele tem o quê? A renderização dele foi diferente. Não é como a de sabores, entendeu? Como eu só tenho 2 valores, para mim foi mais, digamos, interessante colocar 2 Radeon Buttons. Tá? É como se fosse para sexo. Eu só tenho 2, cara, então eu vou colocar 2 Radeon Buttons. Eu não preciso abrir uma caixa para isso, entendeu? Essa caixa, quando eu tenho 4, 5, 6, entendeu? Justifica eu colocar a caixa, porque aí ficaria difícil de colocar aqui uma Radeon Button. Entenderam a ideia? Então eu mostrei as 2 maneiras de você representar o enumerado. Ou por meio de um combo, que é isso aqui, ó, no caso de sabores, ou por meio de um Radeon Button, botão de rádio. Porque eu seleciono um, eu seleciono o outro. Tá? O Radeon Button, ele é diferente daquele checkbox. O checkbox você pode checar mais de um, né? Não é o caso aqui. Aqui é um ou outro, tá? Bom, aí voltamos agora para cá. Melhor, para nossa apresentação. Agora, pessoal, vamos ver como é que nós vamos implementar isso no HTML, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Ó, se liga aí, Dilson, se liga aí, Dilson. Lá no HTML, o que que eu fiz aqui, ó? No caso,
eu usei esse TH Block. Por quê? Porque nesse caso eu vou buscar qual a origem eu estou selecionando, lá do meu enumerado origem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, diferentemente daqueles combo, eu vou usar aqui o tal do input, tá vendo? Ele vai ser um input. É um input do tipo rádio. Lembra que eu tenho um input do tipo text? Aqui eu tenho um input do tipo rádio. Tudo bem? Ok, pessoal? HTML, tá? Beleza, isso aqui é receitinha de bolo, é o que vai aparecer, ó, origem, ponto, descrição. Tá legal? Ou é nacional ou é internacional. E nesse caso aqui eu botei fixo, mas na verdade ele vai trabalhar com o que vier do banco de dados, tá? Beleza. Aí eu mostro aqui na prática como é que eu fiz, inclusive ó, eu busco o elemento, HTML, tá? Ele mostra para mim, se eu for utilizar os elementos, né? Ele mostra para mim. E aí acabou, cara. Acabou. Com isso eu concluí essa etapa. Mostrei para vocês como é que eu trabalho com estilo, com sabor e com origem, de forma automatizada, tá? Acabou. Ok? Beleza. Vou voltar aqui para o nosso bate-papo, aqui no Meeting, que eu estou olhando vocês aqui. E agora é o seguinte, eu gosto de gravar no finalzinho da aula aqui, dizer a cena dos próximos capítulos, que é o seguinte, o que a gente fez? A gente montou a interface do nosso cadastro, né? Que eu já estou pesquisando na tabela, não estou gravando ainda na tabela de produtos, mas eu já estou acessando aqueles campinhos externos, certo? Para poder montar os meus dados. Tudo bem até aí? Cenas do próximo capítulo. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Nos próximos capítulos, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu lá que eu estava com ele aqui prontinho, acabei perdendo. Vamos lá, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês como é que a gente trabalha com alguns detalhes a mais com o campo TH Field. TH é isso aqui, ó. Olha só. Dentro do HTML, ó, dentro do HTML, ó, TH, ó, tá vendo, ó? A gente sempre coloca TH dois pontos field para poder associar o campo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, dar uma explicação maior sobre isso. E aí, olha só na sequência como é que o negócio fica interessante. A gente vai falar sobre bind do estilo. O que significa isso? Eliel, Lucas, Eric e Gilson. Olha só, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou permitir agora que o usuário ele cadastre a partir daqui um estilo. Eliel, você não vai precisar sair dessa tela e ir para um formulário de estilo para poder cadastrar um estilo novo. Ah, cara, eu quero criar um estilo diferente aqui. Aqui é uma tabela de sucos, né? Chá verde, uvas, limão. Surgiu um suco novo. Eu vou criar aqui um sinalzinho de mais aqui, onde eu vou acrescentar daqui. Vou fazer um bind, vou incluir a partir daqui. Tá? E além disso, agora sim, agora a gente vai fazer o quê? A gravação do produto. A gente vai salvar o produto. Isso na próxima aula. Tá legal? Por hoje, muita informação. A gente para por aqui. Tá legal? Vou parar aqui essa gravação e a gente continua nós continuamos aqui o nosso bate-papo para a gente poder encerrar. Tá bom? Deixa eu só a parte, vamos lá, a parte fixa é a parte do sabor, que é o enumerado. A origem também é enumerada, é a parte fixa. Agora, isso aqui é dinâmico. Ó. Isso aqui é uma tabela. Da mesma forma que eu tenho uma tabela de produtos, eu tenho uma tabela de estilos. Eu posso inserir estilos. O meu usuário pode inserir estilos. Ok? Eu defini
No enumerado. Eu defini aqui, ó. Você está me perguntando aqui, estou repetindo aqui para poder sair na gravação, tá? Você está me permitindo aqui, você está me perguntando o sabor. Eu defini aqui, eu só tenho esses. Se eu quiser acrescentar um outro sabor, eu tenho que vir aqui no código-fonte e acrescentar. Aham. Não tem. Não, do jeito que eu estou criando aqui, não. Você tem que criar uma tabela. Se você quiser, de forma dinâmica, inserir dado, aí tem que ser igual o estilo. Não, mesmo você sendo um administrador do sistema, se você for um operador apenas, você como um desenvolvedor, você pode vir aqui inserir, recompilar o projeto e botar no ar de novo, beleza. Agora, um usuário comum não pode fazer isso não, tem que ser você. É por isso que isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Você tem que negociar com o seu cliente. O cara que está definindo a regra de negócio, por exemplo, o Eliel, se você está definindo com um cara lá que vai definir as regras para você, você vai falar com ele, ó, existe a possibilidade de entrar um outro aqui? O cara fala assim, não, meu sistema só tem isso. É numerado. Tá? Sexo, tem como entrar masculino e feminino, tem como entrar um diferente? Não, acabou. É numerado. Estado civil, você tem uma relação, não vai entrar mais, acabou. Entendeu? Você não precisa criar uma tabela para isso, é numerado. Aqui nos sabores, eu defini que só tem esses. Agora, se você é dono do sistema, o seu cliente, se você é um desenvolvedor, o seu cliente falou, cara, ó, pode surgir um sabor novo aí, cara. Tabela. Não pode ser numerado. Entendeu? Sumiu o som, voltou agora. Agora voltou. Olha só. Aqui, por que que eu fiz isso nesse meu exemplo? Eu fiz isso aqui só para mostrar para você, para justificar usar um combo, entendeu? Porque quando eu tenho 4, 5 valores, eu tenho que usar combo. Eu não uso o random button. Estado civil, sexo, pô, eu usaria um random button. Porque está muito claro que são aqueles. Agora, um sabor aqui, ó. Se bem que estado civil você pode ter bastante, né? Então eu poderia fazer igual uma combo. Entendeu? Mas eu tô cravando que só tem sabor porque o meu cliente diz que só tem isso. Entendeu? Agora, se você for fazer um. Aí, nesse caso, vou repetir a sua pergunta aqui. O que que você quer fazer? Você quer fazer o seguinte: no seu sistema, o usuário comum não pode criar sabores, mas o super usuário, digamos assim, que é o cara que coordena, o usuário coordenador, ele pode cadastrar um sabor, certo? Nesse caso, o seu sistema, o seu sistema vai ter o quê? Ele vai ter um controle de acesso. E o que, que vai ter esse controle de acesso? O perfil do usuário. Entendeu? O seu usuário, você vai definir um perfil administrador e um perfil usuário comum. O usuário comum só vai poder cadastrar produto. Cadastrar sabor ele não pode. O seu superusuário, ele vai poder, além de cadastrar produto, ele vai poder cadastrar sabor. Ou o seu superusuário não vai poder cadastrar produtos, vai poder cadastrar sabor. Aí já é um controle de acesso, entendeu?
Aí já é um controle de autorização, não é nem de acesso. É autorização, não é nem, digamos assim, não é nem um controle de autenticação, porque uma coisa é você se autenticar no sistema, outra coisa é você ser autorizado a fazer algumas coisas, certo? Mas isso é o quê? Isso é na parte de controle de acesso, não na parte de sistema, especificamente. No, no, sim. De qualquer forma, é perfil, tá? Entendi. Entendi, entendi. Entendi. Acesso a mexer com os dados. Aí você vai ter que criar perfil de usuário. Você vai ter um usuário específico para fazer isso. Isso. Aí é acesso. É isso aí. É perfil de acesso. Entendeu? Uma coisa é você permitir que o usuário se autentique no sistema, para ele acessar. A outra coisa é você liberar os acessos para ele. Não, as tabelas não mudam. O que você vai criar é uma tabela do controle de acesso, para você controlar o acesso. No seu controle de acesso, você vai criar uma tabela de usuário, a tabela do usuário que vai acessar. E você vai criar uma outra tabela chamada perfil de usuário. No perfil de usuário, você vai dizer o que ele vai ter acesso. Tá? Você vai criar um usuário que só vai ter perfil à consulta. Você vai ter um outro usuário que vai ter perfil, além de consultar, ele pode inserir dados. Aquele acesso a gente vai ter que melhorar aquilo ali. Não vai ser uma tabelazinha única, não. Vai ter o quê? Vai ter uma tabela de usuário e uma tabela de acessos do usuário. Um relacionamentozinho. Mas independente do seu sistema. Entendeu? Por quê? Porque esse controle de acesso é um controle. Eu estou gravando aqui porque isso é uma coisa importante. Tipo assim, é como se fosse um sistema à parte. Você pode criar 10 sistemas na sua empresa. Vamos supor que você é dono de uma software house. Você fez um sistema para controlar lá os membros. Tá? Você fez um outro sistema para controlar um outro tipo de coisa. São sistemas diferentes, mas ambos os sistemas eles vão ter o quê? Controle de acesso. Esse seu sistema de controle de acesso vai valer para os dois. Por quê? Porque é nele que você vai definir o perfil de acesso dos seus usuários. Entendeu? A gente vai ver isso aqui também. Tá? Bom, deixa eu parar então a gravação aqui, tá bom? Para não estender mais, para a gente poder voltar, para a gente poder continuar conversando. Então, bom, encerramos aqui o compartilhamento de tela. Então, estamos encerrando aqui a aula. Conforme a gente conversou, a gente vai, quer dizer, a gente encerrando aqui a nossa gravação e a gente vai voltar a conversar mais sobre esses pontos. Tá bom? Então, vou parar aqui a gravação para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Tá? Então, deixa eu vir aqui.